Olá, estudantes, tudo bem? Voltamos para a nossa sexta semana. Essa semana nós iremos tratar do planejamento dos custos do projeto. O plano do projeto deve definir o custo dos recursos necessários para que o projeto tenha seu segmento, para que ele chegue no seu fim, né? Para que possamos entregar o escopo. Então, essa questão do custo, ela é definida logo no planejamento. Claro, não tem como começar o projeto sem saber quanto ele vai custar, se eu vou ter dinheiro ou não, certo? Em alguns casos, esse custo é feito numa lista de atividades necessárias para que o projeto chegue ao final. Existe casos onde primeiro é determinada a quantidade de recursos disponíveis, quanto recurso eu tenho já, né? Eu vou fazer um projeto dentro da minha empresa, quanto recurso eu já possuo do que eu vou precisar. Mão de obra, por exemplo, certo? Se a empresa tem seus funcionários que são responsáveis por suas atividades diárias e rotineiras, e esses funcionários começam são retirados das atividades para entrar num projeto, eu já tenho esse recurso dentro da minha empresa, eu não preciso pagar mais, ele já continua recebendo o seu salário na maioria das vezes, ou no máximo uma bonificação por esse projeto, certo? Ou seja, é um recurso, mesmo com a bonificação, já é um recurso menor. Então eu começo a ver quais recursos eu já tenho disponível na minha empresa. Maquinário também, né? Eu já tenho maquinário disponível, ou vou ter que comprar algum. Então, em alguns casos, essa lista de recursos, ela é feita primeiro através da lista de recursos que nós já temos, que já é disponível para a empresa. Para depois a gente determinar o projeto, o que a gente vai fazer nesse projeto. As etapas para definição de custos são as seguintes, ó: planejamento de recursos, estimativa de custo e elaboração do orçamento, né? Então eu preciso dessas três etapas para definir a questão de custos do projeto. Previsão de recursos e preparação do orçamento. Trata da elaboração de uma lista dos recursos necessários para a elaboração do projeto, ou seja, a lista do que eu vou precisar. A gente já até falou sobre isso, mas quais são os recursos que a empresa tem, né? Recurso material, equipamento, recurso tecnológico, recurso financeiro, certo? Tem o tal do recurso humano também, né, que não é uma nomenclatura muito aceita, mas existe, as pessoas que vão trabalhar ali também, né? Então, os recursos são divididos em 4 grupos, né? Mão de obra, material permanente, material de consumo e serviços de terceiros. Mão de obra são as pessoas que estão envolvidas no projeto, no processo, certo? Como eu já disse, às vezes são funcionários da empresa, mas às vezes eu tenho que contratar pessoas de fora, especialistas em alguma área para o meu projeto. Material permanente são os bens que eu já tenho dentro da minha empresa, ou que eu vou precisar comprar, equipamento, maquinário, instalações, enfim, os materiais que vão ficar após o projeto. O projeto eu vou entregar o meu escopo, o meu produto, e esse material vai continuar comigo. Materiais de consumo são os materiais que eu vou consumir para elaborar meu projeto, matéria-prima, combustível, material de escritório, peças, etc. E serviços de terceiros, né? Viagens, hospedagens, alimentação, enfim, serviços de outras pessoas, são os nossos fornecedores que vão nos prestar algum serviço. Elaboração do orçamento. O orçamento é o principal instrumento de controle financeiro, né? É a nossa principal ferramenta para que possamos fazer o nosso controle financeiro. Então, a informação relativa ao orçamento pode ser apresentada em 2 grupos principais, certo? O orçamento global e o cronograma de desembolso, né? O orçamento global é o orçamento que eu vou ter no final do projeto. Quando terminar todo o projeto, quanto vai ficar enquanto vai ficar esse projeto? Enquanto ele foi orçado, certo? O desembolso de pagamento são desembolsos das atividades que vão acontecendo mês a mês, como pagamento de funcionário, certo? Aluguel, enfim, são os desembolsos que vão ocorrendo mês a mês ou no desempenhar das atividades do projeto. Olha lá, orçamento global, relação de todos os custos, e cronograma de desembolso, programação das despesas ao longo do projeto.
Aqui eu tenho uns dois exemplos, o exemplo de orçamento global e orçamento de lançamentos ao longo do projeto. Veja bem, tem aqui os itens, ó, mão de obra, material permanente, material de consumo e terceiros. E vou nos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Mão de obra, eu faço lançamentos aqui, o cronograma de desembolso para cada mês, né? Assim como material permanente, material de consumo e todos os outros que eu vou precisar. Essa lista pode ter quantos itens você precisar, quantos itens forem adequados ao seu projeto. No final da lista, depois de abril, eu tenho o orçamento global, o orçamento total, certo? O total desse projeto foi de R$1.000, né? Eu vou gastar com mão de obra R$400, vou gastar com material permanente R$200. Enfim, é só um exemplo para que possamos compreender o que é cronograma de lançamento e o orçamento global do nosso projeto. E assim nós encerramos nossa sexta semana, certo? Vamos para uma rápida revisão do que vimos essa semana. Nós falamos da previsão de recurso, que é a previsão necessária para que eu comece a trabalhar, comece o meu projeto, comece a tocar o meu projeto, né? Eu não posso ter uma previsão de recurso muito enxuta, porque podem acontecer imprevistos, mas ela deve dar uma previsão, essa previsão deve ser mais próxima do exato, certo? Não se pode sobrar muito, nem faltar, principalmente faltar, né? E também vimos como vamos fazer a elaboração do orçamento. Nós falamos do orçamento global e cronograma de desembolso, né? Cronograma feito mês a mês para pagar as atividades do projeto. O cronograma global, o orçamento global, ele vai tratar do orçamento geral do projeto, quanto esse projeto custou para a empresa, certo? Estudantes, não deixem de ler o caderno pedagógico, não deixem de ler o material de apoio que é postado também na plataforma, não deixem de fazer as atividades do caderno pedagógico, elas vão te ajudar a desempenhar as atividades da plataforma e, principalmente, não deixem de fazer as atividades da plataforma. Essas contam ponto e presença. Até mais, vejo vocês na próxima semana.